E aí, rapaziada do Ninho, esse vídeo aqui ele vai ser sem corte, bem natural, tipo aqueles vídeos que a gente fez de empacotamento, e eu vou falar hoje toda a verdade sobre o que me motivou inicialmente para ir para Campinas, sair de Uberlândia e tal. Eu vou de vez em quando dar uma checada aqui no áudio, porque do nada esse microfone gosta de dar pau, e aí se ele der pau, a gente sabe, eu perco menos conteúdo. Deixa eu até ver se não mexeu, porque esse cabo fica balançando, eu fico morrendo de medo. Primeiro motivo, e eu vou postar até uns shorts e reels sobre isso, é porque em setembro do ano passado a transportadora que a Flive trabalha aplicou um golpe na gente. Ano passado a Bienal do Rio aconteceu em setembro também, se eu não me engano, e a gente contratou a transportadora de sempre para fazer a carga, só que dividiu a carga em duas. Uma delas ia sair aqui de Uberlândia e a outra carga, ela ia ser enviada direto pela gráfica, que ficava em São Paulo, para o Rio, porque na minha cabeça ia ficar mais barato. Primeira surpresa é que a transportadora só dá desconto se a carga sair de Uberlândia ou chegar em Uberlândia. Ela não dá desconto para nenhuma outra rota que eu faça. E eu não sabia disso, descobri na prática. Aí esse frete ficou bem caro, sabe? Esse frete aí de São Paulo ficou bem caro. São Paulo para o Rio ficou muito caro. Só que o problema não foi esse. Foi que quando eles tentaram entregar, foi uma tentativa fora do padrão da transportadora. Essa transportadora, ela funciona assim. Quando você envia uma carga para um CPF, e aí tem lá o modelo de envio FOB, que é a cobrar, o CPF tem que pagar antecipado para receber. Então você paga, depois que você paga, que eles vão te entregar. Dessa vez, eles ignoraram isso. Eu coloquei para o meu escritor, um autor que ajudou a gente que mora lá, receber essa carga e ele também ia pagar. Porque aí eu pagava por ele, né? Para garantir que ia ser entregue na data certa, para garantir que ia ficar no espaço lá que a gente tinha área e onde ninguém morava. Então ele ia ficar lá o dia inteiro esperando a carga ser entregue quando fosse rolar. E eles ignoraram essa regra e tentaram entregar mesmo sem ter ninguém lá, mesmo sem a gente pagar. E eu tava conversando com a transportadora já, sabe? E eles insistindo errado, assim, achando que a gente queria mudar a forma de entrega, e eu deixei claríssimo, não, eu não quero que mude a forma de entrega, é para manter assim. Me avisa quando vocês vão entregar que eu pago e vocês entregam normal. Eles ignoraram, não sei por que até hoje. Acho que por pressa, por desespero, por falta de experiência ou competência. E tentaram entregar essa carga lá no Rio de Janeiro sem ter ninguém para receber e sem ter pago. E aí o que acabou acontecendo foi que não tinha ninguém para receber eles. Sabe? Não tinha ninguém lá. E o pulo do gato tá em essa transportadora, ela tem uma cláusula que é legalmente abusiva, tá? Porque você não pode cobrar, até onde eu sei, uma multa, a menos que você tenha contrato e tal. Mas no geral você não pode cobrar a multa das pessoas acima de 30% de nada. É uma regra bem padrão, assim. E essa transportadora, se ela não conseguir te entregar o produto, ela te cobra uma multa de 50% em cima do valor do frete. Então, se o frete é R$ 1.000, eles te cobram R$ 500 só para tentar te reentregar. E aí você pode levantar a questão, pô, caro, não vale a pena. Pois é, as outras duas opções são, eles destroem a carga, e aí você paga o frete de ida, mas não paga taxa, ou eles devolvem a carga para onde saiu, e você paga o frete de ida e o frete de volta. Legal, né? Irado. E essas foram as opções que eles deram para mim depois dessa palhaçada. Eu avisei que não era para eles terem tentado entregar, que eles estavam errados, enviei os e-mails que a gente tinha trocado provando que eu estava certo e não adiantou nada, sabe, gente? Eles ignoraram e partiram para, ó, ou você concorda ou a gente não vai entregar. Aí eu falei, pô, eu preciso dessa carga, então entrega, só que me avisa qual que é o dia e tal, 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 tal. E nesse meio tempo eu já estava falando, né, com o meu gerente de conta que estava rolando esse problema, precisava da ajuda dele para resolver. Como eu tinha todas as provas de que eles tinham agido de forma errada, e eu tinha avisado eles que não era para fazer a entrega, era para seguir o que previa a nota fiscal. E esse meu gerente, ele estava dizendo que ia resolver, que era tudo certo e tal, e que eu não precisava me preocupar.
Aí a Bienal aconteceu, essa multa ficou em R$ 1.300, o frete era super caro, era 2.600, ficou bem caro esse frete e a multa ficou caríssima, então virou um frete, tipo, um absurdo de caro que ficou o valor total desse frete. E nisso, eu só teria que pagar esse frete depois da Bienal, então eu imaginei que ia ter dado tempo, né, da gente resolver. Passou a Bienal, nada foi resolvido, e aí chegou a data de vencimento desse pagamento. Aí que rolou o primeiro problema. Porque como estava em processo de avaliação, eu imaginei que eles iam suspender esse boleto e quando fosse decidido, eles iam voltar com o boleto. Se fosse para eu pagar a multa, eu pagaria. Não acho correto, né? Ia fazer alguma coisa sobre, mas eu seria obrigado a pagar. Se não, beleza. Mas eles ainda não tinham dado um veredito, eles estavam avaliando ainda, sabe? E aí que eles não fizeram isso. O boleto estava vencido da multa e eles começaram a bloquear as minhas cargas. Então todos os livros novos que a gente tinha mandado imprimir e tinha que enviar para os leitores por conta de pré-vendas, eles começaram a bloquear e não me entregar, com uma forma de me obrigar a pagar a multa, mesmo que eles ainda não tivessem dado um veredito, porque eles ainda estavam avaliando se eu tinha razão ou não. Passou um tempo, acho que umas 3 semanas, 2, 3 semanas, deles bloqueando as minhas cargas, e aí eu tive que começar a pagar à vista os fretes para eles me entregarem, até um ponto onde o meu gerente falou para mim que eles passaram vergonha por minha causa, porque eles estavam brigando muito para que a minha multa fosse isentada. E porque eles acreditavam que eu estava correto, e eu realmente estava correto, eu tinha todas as provas junto comigo. Só que eles fizeram uma grande reunião onde o funcionário dos Correios do Rio de Janeiro, que eu mandei e-mail, que eu conversei por e-mail sobre seguir o que estava na nota fiscal, ele falou que eu tinha ligado para ele exigindo que ele entregasse a carga o quanto antes e que era para entregar. E por isso que ele tentou fazer a entrega num dia que não tinha ninguém para receber. Primeiro vocês já acham estranho porque por que eu ligaria para um cara pedindo para ele entregar algo quando eu sei que não vai ter ninguém para receber? A primeira parte errada é essa. Mas aí, quando eles me falaram isso, eles falaram no sentido de, nossa, Lucas, você mentiu pra gente, você enganou a gente passou aí 1 mês brigando por você e lá na frente todo mundo a gente passou vergonha porque ele falou isso. Primeira coisa que eu perguntei foi, ele mostrou o protocolo da ligação? Ele mostrou o histórico de chamada onde aparece algum número meu? Ele mostrou qualquer prova de que essa ligação aconteceu? E eles nunca me responderam. Porque eles não têm nenhuma prova. Porque essa ligação nunca aconteceu. E mesmo que tivesse acontecido, no mesmo dia que ele disse que essa ligação aconteceu, no final do dia, umas 4 horas, 5 horas da tarde, eu enviei um e-mail para ele falando que não era para descumprir a entrega por FOB, que é aquela entrega que você tem que pagar antes de receber, quando você é CPF. Então era muito inconsistente, sabe? Por que eu ligaria e ao mesmo tempo mandaria um e-mail que fala exatamente o inverso do que eu falei na ligação? Não faz o menor sentido. O que aconteceu foi que eles me obrigaram a pagar essa multa ou eles não entregariam os livros. Então eu meio que fiquei numa situação de refém. Colocaram os meus livros em refém. E cada tempo que aquela carga parada ficava no estoque deles, eu teria que também pagar uma multa sobre aquilo. Então, além de eu ser refém, de ter que entregar os livros para os meus clientes e eles estarem com os meus livros de refém, ainda eu teria mais multas para pagar. Aí eu paguei a multa e, obviamente, procurei um dos advogados que trabalha com a Flive e ele me instruiu que o processo não valia a pena. Porque CNPJ não tem dano moral e o que a gente tinha sofrido principalmente seria um dano moral. Os R$ 1.300 não valeria a pena o processo, pelos valores que a gente teria que pagar para abrir a ação, e enfim. E na opinião dele, basicamente eu tinha que engolir e aceitar que às vezes a vida é assim. Esse aí foi a gota d'água para mim sobre estar em Uberlândia, porque Uberlândia não abriu nenhuma porta para Flive. A gente está aqui, barateou frete, tanto de correio quanto frete de transporte de maior, né? Como essas coisas assim. Só que a cidade de Uberlândia não trouxe nada para a Flive, entendeu? A gente não tem nenhuma parceria com nada aqui. A quantidade de autores que a gente tem em Uberlândia é uma quantidade que a gente teria em qualquer outra cidade grande.
sabe? Estar aqui não mudou nada. Então, não tinha nada que me prendia, eu já queria experimentar um lugar novo e, curiosamente, as melhores transportadoras de livros, que são especializadas em livro, elas não atendem Uberlândia, mas elas atendem Campinas. E aí surgiu a oportunidade de, depois de 3 anos em Uberlândia, com esse golpe que eu sofri, eu comecei a pensar, comecei a pesquisar e em novembro eu decidi que a gente mudaria para Campinas assim que os contratos de aluguel vencessem. Os contratos vencem agora em abril, então por isso que a gente está indo em abril. Para vocês verem que no capitalismo, cara, mesmo que você seja um empresário, que você ache que você tem algum poder de decisão, você está sempre dependendo de outros. E o sistema, ele protege, infelizmente, muito as pessoas que fazem coisa errada. Muito mesmo. A Flive, muito raramente, mas já aconteceu 3 ou 4 vezes, tomou processo de escritores que quebraram um contrato com a gente e a gente teve que ir lá na frente do juiz e falar, então, seu juiz, quem está devendo pra gente é ele. Só que ele abriu um processo pra gente não poder abrir um processo contra ele. Em todos esses processos a gente ganhou. Mas o quão absurdo é uma pessoa poder abrir um processo com um motivo desse, admitindo que quebrou um contrato com uma editora, porque era isso que estava escrito nos processos. O quão absurdo é uma transportadora poder aplicar uma multa de 50%, ninguém fazer nada sobre isso, e você nem ter a opção de processar, porque não vale a pena, porque o quanto você vai gastar de dinheiro sendo uma empresa, mesmo que seja uma microempresa, é mais caro do que você pode ganhar com o processo, e a causa ela é até meio complicada de lidar, né, na opinião do advogado era. E eu já passei por isso em algumas situações, sabe? Eu também tomei um golpe de uma gráfica no ano passado, um golpe de quase 30 mil reais, e quando eu descobri o golpe, um dia eu posso contar para vocês com mais detalhes, só pedir aí nos comentários, inclusive, que eu tento trazer logo, esse golpe, eu avisei a gráfica e falei na moral, olha, vocês podem me dar de desconto esse valor que eu vou continuar imprimindo com vocês. E eles falaram, não, o preço de livro flutua, não importa se você tinha uma tabela pré-definida, não importa se a gente estava aumentando o valor por meio de uma taxa secreta e não de fato os orçamentos ficaram mais caros. Um dia eu explico, vocês vão entender esse caso. Se você quiser, você processa a gente. E aí eu falei, vou processar então. Fui atrás do processo, meu advogado deu umas enroladas e aí eles me processaram. E agora a gente está esperando a citação para poder no processo falar, gente, a gráfica está me processando, mas fui eu que tomei um golpe de 30 mil reais. Então, esse caso da transportadora foi mais um caso absurdo que eu passei por ser um microempresário, por não ter grana, por não ter apadrinhamento, por não estar nas famílias certas, nos núcleos certos. Eu tenho que lutar por tudo do zero e descobrir tudo do zero. E coisas assim, quando acontecem, eu não tenho a quem recorrer. Porque se eu for contratar um advogado, eles vão me cobrar o preço da tabela e já era. Muitos sempre falam que os processos que eu quero fazer, eles não têm tanto propósito, eles não acham que vai dar tanto dinheiro, eles querem me cobrar valores até acima da tabela da OAB. E cara, eu sou um microempresário, sabe? Então realmente não tem grana para ficar processando todos os golpes que eu tomo. E infelizmente eu já tomei muito golpe e só de autor eu já tomei mais de 30 golpes. Então eu sou um colecionador de golpe. Estamos aí até hoje por resiliência mesmo, porque vocês sabem que o mercado do livro você tem que gostar muito, porque não é nem por dinheiro e nem por realização pessoal. Enfim, era isso que eu queria contar para vocês. Beijo no seu coração. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque me ajuda. E esse vídeo aqui não é legal para você mandar para os seus amigos para conhecerem o canal, mas seria muito legal para mim se você compartilhasse o canal. Sabe, envia vídeos que você gosta e acha que as pessoas vão gostar de conhecer, para os grupos que você tem de escritores, para pessoas que você gosta de conversar e gosta de livro, gosta de editora, quer escrever ou gosta muito de ler, que eu espero realmente que o nosso ninho cresça. E esse tipo de vídeo é mais para eu conversar com vocês. E, inclusive, pensando nisso, se você não faz parte do ninho ainda, entre no nosso grupo de WhatsApp, tem link aí embaixo, também tem link para você poder baixar o meu livro Jogo de Graça e conhecer um pouco da minha escrita. Tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tamo junto.